Caras alunas e caros alunos, nesta aula vamos estudar outro importante instrumento de gestão ambiental, o Código Florestal Brasileiro. Esse Código Florestal é a legislação que institui as regras gerais para a preservação da vegetação nativa do Brasil. O Código Florestal determina quais são as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Por isso, é muito importante que negócios localizados em áreas rurais observem esse código antes de qualquer adequação na propriedade. Para atingir esse objetivo, o código estabelece dois tipos de áreas principais de preservação: a reserva legal e a área de preservação permanente. As áreas de preservação permanente têm a função de proteger locais frágeis, como beiras de rios, topos de morros e encostas, que não podem ser desmatados para não causar erosões e deslizamentos, além de proteger também nascentes, fauna, flora e biodiversidade dessas áreas. As APPs são áreas intocáveis, com rígidos limites onde não é permitido construir, cultivar ou explorar economicamente. Já a reserva legal é a parcela de cada propriedade ou posse rural que precisa ser preservada porque abriga parcela representativa do ambiente natural da região onde está. Por isso, necessária manutenção da biodiversidade local. É possível realizar atividades econômicas consideradas sustentáveis desde que se respeite os limites de preservação estabelecidos para cada bioma brasileiro. Biomas são Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. A área a ser protegida na Amazônia Legal, por exemplo, corresponde a 80% da propriedade. No Cerrado é de 35% e em outras regiões 20%. De acordo com Ferreira, o primeiro Código Florestal do país surgiu em 1934, em meio à forte expansão cafeeira que ocorria nessa época, principalmente na região sudeste. As florestas estavam sofrendo com o avanço das plantações, sendo empurradas para cada vez mais longe das cidades, o que dificultava e encarecia o transporte de lenha e de carvão, que era a fonte de energia nessa época. O Decreto 23.793 de 1934, então, tinha como objetivo enfrentar os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento do preço e eventual falta de lenha e de carvão, e garantir a continuidade do seu fornecimento. Para isso, o Código Florestal Brasileiro obrigou os donos de terra a manterem a chamada quarta parte, equivalente a 25% da área de seus imóveis, com a cobertura de mata original, uma espécie de reserva florestal. Um esboço de preservação ambiental também estava presente nessa lei, que introduziu o conceito de florestas protetoras para garantir a saúde de rios e lagos, áreas de risco, que são encostas íngremes e dunas, muito embora não previsse as distâncias mínimas para a proteção dessas áreas. Esse conceito deu origem às áreas de preservação permanente, chamadas de APPs, também localizadas em imóveis rurais. Com a chegada de novos combustíveis e de fontes de energia, a lenha passou a ter menos importância na economia. Ao mesmo tempo, cresceu a consciência do papel do meio ambiente e da função das florestas em terrenos privados. Nesse contexto, surgiu o Código Florestal de 1965, a Lei 4.771 de 1965, que atualizou a lei anterior. A última versão do Código Florestal foi aprovada em maio de 2012. Foi objeto de intensa batalha entre ruralistas e ambientalistas, porque ele reduz a proteção ambiental com relação às versões anteriores da lei. As principais mudanças do novo Código Florestal são a possibilidade de redução da área de reserva legal, a redução da mata ciliar, a conversão de multas em reflorestamento. Sobre a redução da reserva legal, o projeto aprovado no Senado permanece com as porcentagens de preservação que eu apresentei no slide anterior, mas possibilita a redução da reserva para 50% em estados com mais de 65% das suas áreas em reservas ambientais, desde que a redução seja autorizada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Com relação à mata ciliar, antes, os produtores tinham que recompor 30 metros de mata ciliar para rios com até 10 metros de largura. O novo código agora prevê redução para 15 metros, de 30 para 15 metros, de recuperação da mata para rios com largura de até 10 metros. O novo código também estende a grandes produtores um direito que antes era aplicado só para pequenos produtores rurais. Caso tenham desmatado e tenham sido multados até julho de 2008, essas multas podem ser convertidas em reflorestamento.
O novo código também prevê que donos de pequena propriedade ou posse rural familiar mantenham seus cultivos e outras atividades que tenham baixo impacto ambiental em áreas de preservação permanente e de reserva legal, desde que o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural e que as atividades sejam declaradas ao órgão ambiental. O registro da reserva legal deve ser gratuito para as unidades rurais familiares. O Código Florestal está em vigor desde 2012, mas a sua implementação ainda está dando os primeiros passos. Para se tornar efetivo, muitos instrumentos ainda precisam ser criados e alguns dispositivos têm que ser regulamentados. No entanto, porque se aplica a propriedades rurais ativas em todo o Brasil, é muito importante que vocês conheçam e acompanhem eventuais mudanças que podem ser realizadas ainda. Eu agradeço pela sua atenção nesta aula e até a próxima!